Miriam Monte falou sobre o rebaixamento do CSA e é importante ficar de olho no que foi dito pela ex-presidente pensando no futuro. A limpa do elenco e as últimas atualizações do caso Anápolis e que interessa diretamente o CSA. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time, seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Agora vamos embora, trazendo um assunto por vez, né? E vamos primeiro falar dos jogadores que saíram do CSA, né? Da limpa do elenco. Porque antes de qualquer coisa, né, o CSA agora tem que fazer uma organização aí no seu elenco para 2026. Alguns jogadores já tinham saído antes, mas algumas outras saídas foram confirmadas, né? A do goleiro Georgemi, né? A rescisão saiu no dia 2. Marcelinho saiu ontem, estava no bid, né? A rescisão dele, Paulo Vitor, Islan, Gustavo Nicola, Guilherme Cachoeira, Adiel, e aí é para deixar claro, né, por exemplo, o caso do Nicola, que foi muito perguntado aqui, né, forem nas redes sociais, ele se despediu do clube, fez um texto, né, falando da situação dele no CSA, né, como ele se sentiu com o rebaixamento, né, e muitos torcedores falaram, pô, mas ele ama tanto o CSA, por que ele não vai ficar? Ele até disse isso num post também respondendo a um torcedor, mas eu também falei com o próprio Nicola, quando tiver um projeto e quiserem que eu fique, eu volto, não tem problema nenhum. Eu tô citando um exemplo porque mesmo com jogadores de saída, e tem jogadores que têm contrato até o ano que vem ainda, mesmo com jogadores de saída, nada impede que eles defendam o CSA no ano que vem. Aí depois a gente pode fazer um vídeo, qual jogador que cabe, né, pra disputar uma Série D do ano que vem. É só pra explicar essa situação. O CSA hoje, sendo bem sincero, não sabe nem qual é o seu presidente. Quer dizer, legalmente sabe, né? Legalmente é o Rodas. Mas tem toda aquela questão, toda a diretoria foi afastada. Até isso se tem essa dúvida. Quem é o presidente do CSA agora? É o Rodas? É o Clauverney, que é o presidente do conselho? Então, assim, muita coisa ainda está sendo discutida dentro do clube. Depois que você organizar isso, aí você começa a pensar em jogadores. Então, só respondendo essa pergunta, tá? Usando o exemplo do Nicola, que é um dos jogadores que, assim, nas pesquisas que eu fiz, é um nome que, pelo menos a maioria, poucos ali, disseram que não queria que ele continuasse, né? Mas nas pesquisas que eu fiz, é um nome que agrada grande parte do torcedor, pelo menos na minha bolha, né? Deixando bem claro. Agora é o momento de saídas. Quando organizar tudo, aí você vê se tem jogador que vai continuar, né? Quando terminarem alguns empréstimos, se o jogador ainda tiver contrato para o ano que vem. Enfim, mas antes da gente falar da Miriam, vamos falar aqui do advogado, né, do CSA, Oswaldo Sestário, que ele comenta a possibilidade de anulação do jogo entre Anápolis e Guarani, porque agora tem julgamento marcado, né, segundo o Emerson Júnior, o João Feijó entrou na jogada para agilizar aí essa situação, né, para ter esse julgamento, e o campeonato realmente pode ser paralisado, né, então eu acredito, deixando bem claro, tá? Porque eu falei isso nos 30 segundos de vídeo, mas ainda teve gente falando que eu tava iludido e tudo mais. Mas eu vou falar de novo. Eu acredito que isso vai acontecer, que vão anular? Não, não acredito. Tanto é que eu estou tratando o CSA como um clube que tem que se preparar para o Campeonato Alagoano para que não perca calendário para o ano seguinte. Então todo o meu pensamento é focado no Campeonato Alagoano e Série D. Mas existe a possibilidade. E se existe a possibilidade, eu tenho que trazer. Uma coisa é informação, outra coisa é opinião. E a minha opinião, ela não pode nunca impedir um torcedor de saber a informação. Então, por isso que a gente traz aqui. Julgamento no STJD pode mudar o G8 e Z4 da Série C. E aí o advogado ele fala um pouco mais sobre isso. O Guarani entrou com um pedido de impugnação da partida e o CSA entrou no processo como terceiro interessado. Por que que ele fala isso? Muita gente falou, o CSA foi rebaixado e entrou na justiça. Não, o Guarani já tinha entrado com esse pedido. O CSA agora viu a possibilidade e aí entra como terceiro interessado.
Caso a solicitação seja aceita pelos auditores do STJD, a partida será realizada novamente. E aí eu tenho muita dúvida e muita curiosidade de como isso vai acontecer, porque o Anápolis, se eu não tiver enganado, já está na mesma do CSA, achando o time pro povo e aí se organizando, já pensando em 2026. Né? Quem é que o Anápolis vai colocar para jogar essa outra partida? E outra, o Guarani já tá classificado. Quem é que ele vai colocar para jogar? Ele vai colocar o time titular? Ele pode chegar à quinta colocação e sair do grupo que ele está, que hoje conta com a Ponte Preta, que é um clássico. Talvez para evitar esse clássico, será que seria interessante o Guarani jogar com tudo para tentar ganhar o jogo e mudar de grupo? Não sei se é interessante ou não para o Guarani. E aí vai muito do clube que, pelo que eu tô acompanhando, o Guarani já não tá tão interessado assim, né? Porque já se classificou. Então, isso é informação, tá? O Guarani não aparenta estar tão interessado assim, mas nesse caso, porque ele já se classificou. Então, vamos ver. Eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muita curiosidade para saber o que é que aconteceria. Mas o advogado continua, né? O advogado falou como o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva deve analisar o processo na manhã da próxima sexta-feira, dia 5 de setembro. No nosso entendimento, o pedido é cabível porque, de fato, teve o uso de 12 jogadores em campo por parte do Anápolis. No entanto, a decisão final cabe aos auditores. Eles vão avaliar aspectos como, por exemplo, a relevância do fato para o jogo. E aí a gente tem dois bons argumentos para os dois lados. Um é que não seria tão relevante o tempo e esse 12º jogador naquela partida em específico, porque o Anápolis já estava vencendo por 2-0. E aí vem o outro ponto. Esse jogador a mais que deveria ter saído, ele corta uma bola no escanteio. E se dali sai um gol? E se desse gol o Guarani não tem uma reação e empata o jogo e vira? No futebol tudo pode acontecer numa partida. Quantas partidas a gente não já assistiu que o jogo parecia ganho e aí do nada tem uma reviravolta? Acontece. E a gente não pode excluir isso. Então existe argumento para os dois lados. Perguntado se apenas a arbitragem, ao invés da equipe goiana, pode ser punida pelo fato que ocorreu dia 21 de julho no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Sestário respondeu assim: sim, pode ser punida apenas a arbitragem. E muita gente colocou no vídeo que eu fiz no domingo, né? Muita gente falou sobre isso e inclusive citou, cara, a culpa é só da arbitragem. É muito difícil. Quando a gente olha o caso como um todo, a gente vê, cara, pode ser que aconteça, mas é muito difícil mesmo, né? Ainda segundo o advogado, um jogo da Copa do Brasil foi anulado em 2019 pelo STJD. Aí ele mostra que situações aconteceram, que há um precedente, né? Já aconteceu isso, não seria um fato inédito. Então, vários casos de pedido de impugnação já foram feitos ao STJD. A única partida que foi realizada novamente foi uma Aparecidense contra Ponte Preta. Então, tá aí. O advogado explicou a situação e agora o CSA tem que aguardar. Se for favorável, aí vai ter uma nova partida e aí o CSA vai ter que torcer com tudo para o Guarani. E aí entra o extracampo muito forte, né? Fazer com que o Guarani se sinta muito motivado para jogar essa partida. A gente sabe que acontece, né? Não dá também pra gente ser inocente. Então, isso daí acaba entrando em campo também. Mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que o Anápolis vai para campo. E aí eu teria que pesquisar como é que tá a questão de time lá. Se já emprestou todo mundo, liberou todo mundo, se ainda tem gente, quem é que estaria disponível para jogar essa outra partida. E aqui, né, voltamos aqui para o TNH1, né, aqui no Instagram, né, mas antes de pronunciamento, a Miriam Monte disse que 1% de banda podre rebaixou o CSA. Ontem a gente fez um vídeo falando sobre a coletiva, né, fazendo um resumão, né, trazendo alguns pontos. Ficou bem legal o vídeo, tá? Ficou um pouquinho longo, mas ficou bem legal o vídeo, tá? Pra gente ver a coletiva que, na minha opinião, foi boa, tá? Longa, mas muito boa. E aí esclareceu muita coisa e inclusive respondeu algumas coisas que o conselho tinha levantado e aí a Miriam levou provas, né? E aí cabe ao conselho agora ver o que é que vai fazer com isso tudo, tá? Mas foi muito boa a coletiva, de novo. Eu convido você para assistir o vídeo de ontem, vai estar aqui em cima, tá? Ou no final desse vídeo você pode acompanhar tranquilamente. E também assistir a coletiva completa. É longa, tem eu acho que 1h30, 2 horas, enfim, é mais ou menos por aí, no YouTube da Gazeta, tá? Vamos abrir aspas para a presidente Miriam Monte falando sobre o rebaixamento. Eu tinha uma relação boa, que era real no dia a dia clube,
mas tem coisas que não chegam até a presidência, de bastidores, de relação entre jogadores. É impossível ter essa leitura. Nós, o departamento de futebol do clube, identificamos uma queda brusca de rendimento contra o Retrô. Isso rapidamente acendeu um alerta. O clube tinha 99% de chance de ficar na Série C e 1% de rebaixamento para a Série D. Esse 1% que foi a banda podre rebaixou o clube. Esse 1% pode ser desgaste de jogadores, por ter vislumbrado as Copas, pelos reforços que não deram certo, mas ele também pode ser pelas obscuridades do futebol. E eu não posso deixar de falar isso, né? Eles explicam todo o contexto do porquê que o CSA foi rebaixado. E no dia a dia, eu pessoalmente notava que havia alguns grupinhos de jogadores. Mas isso era uma percepção minha. Não chegava para mim se havia problema entre o elenco e a comissão. Como eu sou a presidente, eles sempre vão me cumprimentar, vão mostrar que tudo está bem. Aí vamos lá, a Miriam dá uma percepção dela, né? Ela fala em obscuridades do futebol, né? A gente sabe que o CSA tem muitos problemas aí, e ela inclusive relatou, né, esses problemas internos do clube, mas ela cita aí grupinhos de jogadores, né? Então, eram problemas que apareceram, né? Vocês vão lembrar também, né, da fala do Brabo, né? A gente criticou o período em que o Brabo falou, né? Que foi antes do jogo contra a Ponte Preta. Mas, em momento nenhum, a gente criticou o teor da mensagem. A Miriam cita aí obscuridades do futebol, e o futebol é um meio complicado de se lidar. Se o cara for bonzinho demais, eu tô sendo bem honesto, tá, com vocês. Se o cara for bonzinho demais, não tem condições de trabalhar com futebol. O futebol acaba sendo um negócio, e um negócio que movimenta muita coisa, movimenta muito dinheiro. E muita gente levantou essas coisas, o CSA só joga nas Copas por causa de valores de dinheiro e tudo mais. Isso tudo você precisa ficar de olho, tá? E muitos torcedores levantaram essa bola também, tá? Porque a gente não tem como provar se realmente foi isso. Os caras só jogaram por dinheiro. Agora, é um fato. A performance só aconteceu nas Copas, onde a rentabilidade era maior. Na Série C, a queda foi muito grande. E ela cita ali o jogo contra o Retrô, realmente aquele jogo foi um absurdo. Esse vídeo também não é pra tirar da reta Miriam Monte, é pra trazer uma visão dela de lá de dentro para o torcedor ficar de olho de como acontecem essas coisas. O torcedor, né, que não tá acompanhando tanto, né, não tá tão por dentro assim do mundo da bola, né, para ver que o futebol é um meio muito sujo e que muitas vezes ele não é decidido apenas nas quatro linhas, né? Muita gente aí, Brasil afora, agora tá tentando entender. Tem um monte de vídeos, se você procurar aí no YouTube, muita gente que não é nem de Maceió, não torce nem pelo CSA, tentando achar uma explicação para um rebaixamento que era muito improvável. E a gente que tá aqui, tá acompanhando sempre, a gente acaba não se surpreendendo tanto quando vem essas notícias, quando vem esses baques. E as falas da Miriam, por mais que todo mundo entenda que todo mundo ali teve culpa, né? Os jogadores, diretoria, departamento de futebol, as brigas que acontecem entre o conselho e a diretoria executiva, todo mundo é culpado ali. Todo mundo que faz o CSA é culpado. De alguma forma, todo mundo ali é culpado. São eles que fazem o CSA. O único que não é culpado é o torcedor, mas é o que acaba sempre pagando mais. Mas é bom se atentar para essas falas da Miriam. Por isso que eu quis aqui trazer e registrar. Será que a quem ela tá atrelando isso? Será que são os jogadores? Será que é outra situação? Ela cita, né, grupinhos de jogadores ali nas falas dela. Deixa aqui a sua opinião. O que é que você achou das falas da ex-presidente do CSA? O que é que você acha desse caso aí do Anápolis? Você acha que não vai dar em nada? Você acha que o CSA pode sonhar? Eu acho que é muito difícil. Teria que ter uma força muito grande nos bastidores para isso acontecer. Mas enfim, se há a possibilidade, tem que ficar de olho. E essa questão dos jogadores, a gente ainda vai fazer um vídeo mais pra frente falando quem teria condições de continuar ou não desse atual elenco, né? Ou do elenco de 2025, né? Atual não, porque já saiu muita gente, mas desse elenco de 2025. Tamo junto, meu povo. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.